enquanto a fada navegava pelo mar. Johan sugeriu que era triste ver alguém morrer, porque ela provavelmente sonhou com a morte de alguém. A garota respondeu que no mundo atual, a morte é comum. O interlocutor confirmou. As cordas estavam firmemente amarradas aos pilares de metal, introduzindo seu aliado em meio a muitos cadáveres. Lena explicou que a verdadeira causa de sua tristeza: a fadiga da guerra e a decepção total. Olhando à frente, o garoto pensou que estavam conversando sobre confrontos que ele não queria participar e que ele realmente tentou evitar situações perigosas. Mas as confrontações nunca o atingiram. Cruzando os braços sobre o peito, o jovem decidiu que precisava lutar para sobreviver e matar para viver. Swift desequilibrou-se com um balanço repentino do navio, olhando ameaçadoramente para a cabine de comando. Ele gritou que ia vomitar. E o jovem confuso pediu desculpas. Reagan sorriu e disse que seu camarada, apenas aprendendo a navegar. Neste momento, a fada já se aproximava da ilha. Nuvens humulos flutuavam no céu azul. Havia um símbolo religioso na agulha do prédio. Alguém disse que havia uma igreja aqui, ao lado do qual a equipe poderia ser localizada. Pessoas ficaram em frente às escadas. A caminho do prédio, o personagem principal pediu ao soldado que levasse todos à cantina, para que pudessem descansar, e ordenou que se reunissem no posto de comando. Depois do jantar, na ilha, havia um prédio do comitê de moradores da nova ilha. O Sr. Kim olhou para trás ao ser cumprimentado, então, surpreso que seu camarada já havia voltado. Johan elogiou-o pelo bom trabalho. Havia plantas e circuitos microscópicos na mesa. O homem pediu ao amigo para testar o aparelho. Havia uma rádio na mesa. Havia cadeiras nas mesas, e podiam-se ouvir os sons de um walkie-talkie. Colocando seus fones de ouvido, o cara perguntou se ele estava sendo ouvido bem. A voz do walkie-talkie expressou a satisfação com o fato de seu camarada. Ele havia entrado em contato tão tarde. Rindo, o jovem explicou que estava muito ocupado e que só agora encontrou tempo. E perguntou se ele havia encontrado algo interessante. O interlocutor respondeu que encontrou muito. Pediram-lhe que contasse com mais detalhes. O velho sorriu e contou-lhes como haviam vencido aqueles que preferiam viver de tudo pronto. O protagonista, franzindo satisfeito, elogiou-o. Ele relatou que, durante todo o tempo, apenas um mutante apareceu listado como gigante. Um homem enorme foi desenhado no caderno. Mr. Kim ajustou os cabos na mesa. Johan disse que a equipe teve muita sorte em lidar com eles. O velho respondeu o alto preço que pagaram pela informação. Pague-o de várias maneiras. Blueprints e drives estavam sobre a mesa. O cara perguntou como a equipe foi pega na onda de zumbis. Ele sugeriu que eles mal distribuíram os soldados. O velho respondeu que o acampamento, que estava no caminho da onda, tinha menos de 20 habitantes. O jovem franziu a testa ao ouvir que seu camarada organizou um outro acampamento para 15 pessoas. E essa alma começou a negociar. O velho prometeu dar mais detalhes depois. Ao ouvir o conselho de ter cuidado com estranhos, ele franziu o rosto e pediu ao amigo raiva para não duvidar de suas habilidades. O cara perguntou como estavam os caras do acampamento. O homem caminhou entre as fileiras de soldados, deitados no chão com armas. O velho respondeu que eles treinavam como cães. Ele acrescentou que alguns eram bastante confiáveis. Um homem com uma grande mochila correu em frente sorrindo.
O protagonista disse que era maravilhoso. Ele prometeu contatá-los depois e pediu ao companheiro para ter cuidado. Havia linhas de energia atrás do comitê. A noite caíra, as luzes estavam acesas no comitê. Os membros da equipe estavam sentados em cadeiras, perto de seu líder. Johan colocou as mãos nos bolsos e sugeriu que eles continuem espionando o exército da ilha M. Se não houvesse objeções, ele explicou que o mais importante era para colher e ordenou que todos ajudassem o idoso, independente do grupo de onde eles eram. Busca ou produção. Todos presentes sorriram e concordaram. Olhando, o garoto achou o mutante significativo. Problema, porque, de acordo com era uma nova espécie desconhecida até recentemente. Passando um passo à frente, ele perguntou se todos se lembravam. Lembrou-se das pegadas encontradas nas montanhas. Havia pegadas frescas do monstro no chão. Ramos quebrados estavam espalhados. A equipe vasculhou toda a ilha, mas não encontraram nenhum animal. Isso poderia deixar tal rastro. Colocando as mãos na mesa, o jovem supôs que este tipo de mutante viaja entre as ilhas e o continente. Os soldados apertaram os lábios tensamente. Lhes disseram para não baixarem a guarda e sempre carregam um rádio consigo. Em frente ao escritório, o protagonista pensou: zumbis não caem do céu. E a habilidade de nadar também parece incrível. Ele franziu o senho, decidindo que tinham poucos dados, então devem cuidar da colheita e aprender mais sobre o novo mutante. Olhando adiante, Johan pensou que sua principal missão era sobreviver. Uma voz veio do rádio na mesa, solicitando ao líder que venha urgentemente à observação. O homem pode ver algo. O cara abriu a boca preocupado. Pessoas se reuniram em um cabo alto. Um navio navegava no mar. Iho franziu o rosto com medo e perguntou aos camaradas à sua frente: se fosse um navio militar? O navio navegava em direção à ilha. O jovem pensou que isso era inesperado. Desvio de eventos. O cano da unidade de combate apontava para frente. O líder mandou o soldado ir ao comando, postar e oriente todos que não estão envolvidos na batalha. Para o abrigo. Havia uma metralhadora no navio. Yun-Su e eles deveriam guardar o depósito de munição e matar inimigos próximos, voltando-se para o pelotão. O protagonista ordenou. O corpo procurou uma posição vantajosa. Ele não queria encontrar o exército. Mais do que tudo, o navio navegava no mar escuro. Observando de cima, ele se perguntou se realmente precisaria fazer isso. Chegara o dia, o sol brilhava no Vale Verde. Um alto-falante pendurado na parede anunciou que havia 15 minutos restantes até a chegada. Uma passerelle estendia-se do navio até a praia. Uma voz anunciou: o capitão desceria em 20 minutos. Os heróis se esconderam na mata. O protagonista pensou que o capitão finalmente sairia e explicou que era uma fragata. Ele olhou adiante e disse: uma nave dessas pode transportar de 60 a 120 pessoas. Mas era estranho que o navio navegasse sozinho. Porque naves assim normalmente realizam operações em conjunto com uma frota. Observando o navio, você concluiu que o exército não veio à ilha. Para salvá-los, as pessoas desembarcaram e se aglomeraram na praça perto do pier. Não houve um exército completo por muito tempo. Depois de assistir, deve ficar claro: se o exército era um grupo de resgate gentil ou um grupo criminoso, o cara franziu a testa e pensou: se tivessem intenções maliciosas, eles eram apenas inimigos armados. Swift surgiu atrás dele e perguntou sobre a situação. O líder
respondeu. Eles precisavam se encontrar com o exército. Havia um posto de controle no pier. Os marinheiros estavam em filas ordenadas. Um homem de terno branco entrou na passerelle. Os olhos do capitão naval estavam cobertos por óculos escuros pretos. Alguém surgiu atrás dos marinheiros. O grupo de sobreviventes saiu para o pier. Liderados por o exército mantinha suas metralhadoras prontas. O jovem olhou para cima. Os soldados estavam a uma distância igual. Ao redor do navio, olhando para eles, o protagonista pensou que, em termos de poder de fogo, estavam em grande desvantagem. Se eles atacassem o exército sem pensar, a ilha inteira poderia ser apagada do rosto da terra. Estava claro para ele. Ele precisava aguardar as palavras do capitão, o que o ajudaria a entender a situação. Joa parou diante de 2 soldados que se aproximavam. E esperou que o encontro fosse amigável. E pensou que o mais importante, o que ele queria era que a pessoa à sua frente fosse razoável. O homem coçou o queixo pensativo. Olhando para o grupo, ele perguntou por que os civis tinham armas. Enfurecido, o cara decidiu que não valia a pena esperar. Por razoabilidade, um sorriso surgiu em seu rosto, fazendo uma expressão amigável. Ele cumprimentou e se apresentou. Ele era representante dos sobreviventes da nova ilha. O capitão do navio Lark. Ele se apresentou e explicou que, ao longo da operação costeira, encontraram dificuldades. Então, não tiveram escolha a não ser atracar nesta ilha. O exército observava as negociações do navio, cruzando os braços sobre o peito. O jurado repetiu a pergunta sobre as armas dos civis. Descontente, o jovem pensou que o interlocutor não entendeu nada. Ele perguntou se realmente não estava familiarizado com a situação ao seu redor, se ele estava fazendo essas perguntas. Seu cabelo cobria os olhos. O homem apertou os lábios em silêncio. O marinheiro pediu que todos deitassem as armas e devolva a propriedade estatal. Homens com máscaras pretas seguravam metralhadoras. O protagonista olhou em silêncio para o interlocutor, abaixando a cabeça e fechando os olhos. Ele disse que podiam desarmar, abrindo a boca. Owen disse que não haveria transferência de armas. O soldado de uniforme tirou uma pistola do coldre. Os líderes dos 2 lados ficaram em frente um ao outro. O cara disse que o exército estava sem poder e não podiam garantir a segurança da população civil. É por isso que o acampamento sobreviveu, apenas com sua própria força. E continuariam vivendo assim. Portanto, não podiam entregar as armas ao navio, que logo iria navegar. Ao ouvir isso, Shewa encolheu os dentes de desagrado. Ao abrir a boca, ele percebeu algo. Seus olhos se alargaram imediatamente, franzindo ameaçadoramente. O jovem pensou que seu interlocutor morreria se ele dissesse mais uma palavra. O capitão naval fechou os olhos e disse que planejava usar o local. É uma base militar até o fim da operação. E pediu ajuda. O cara se afastou e disse que não seria problema. O homem sentiu arrepios ao ver o outro. Havia uma igreja na rua. Alguém chamado Swift observava com binóculos. O protagonista pediu ao companheiro que ordenasse a todos terem uma pequena pistola de cano longo e para reforçar a segurança dos armazéns com munição e suprimentos. Quando perguntado o que fazer se algo acontecesse, os líderes disseram que teriam que matar todos. Os soldados de terno branco arrastavam caixas. Ele tinha um rádio nas mãos. Siri perguntou quanto tempo ainda teriam que se esconder.
Aproximando o rádio de si, Johan disse que podiam sair, mas precisavam evitar o encontro com o militar. A garota respondeu que entendeu tudo. Olhando para o Pierre, o garoto pensou que ele não tocaria a ilha se agissem com honra e partissem em paz. Mas se eles ultrapassarem o limite, ninguém sobreviveria. Havia um porco ao lado do prédio. Pessoas estavam sentadas à mesa e comendo. O jovem virou-se e perguntou o que o homem vinha fazer. O soldado sorriu e esperavam que cozinhassem comida para eles. Seus camaradas estavam atrás dele. Os soldados disseram que havia muita comida e pediu ajuda para o exército. Os sobreviventes se afastaram de sua refeição e o olhou com desagrado. Em pé diante dos convidados indesejados, o protagonista perguntou quantas pessoas eles tinham. Ao saberem que havia 83 pessoas no total, Jit e seu camarada ergueram as sobrancelhas, surpresos. O protagonista, franzindo o senho, pensou que, se adicionassem tantas pessoas, os suprimentos atuais durariam pouco mais de um mês. Além disso, não podiam consumir as rações de emergência, porque eram a última esperança deles. Havia muitas caixas de provisões no depósito. O marinheiro correu pela estrada, segurando o chapéu com a mão. Ele cumprimentou e informou que o comando queria saber quando a comida estaria pronta e disse que o capitão esperava um soldado. O soldado se voltou para ele e pediu que lhes dissesse que seus camaradas poderiam chegar em meia hora. O soldado espalhou os braços e pediu que preparassem 4 mesas separadas para o comando. Ele pediu que os que já comeram saíssem rápido, sendo que havia poucas mesas na cantina. As pessoas que foram tiradas de suas refeições lançou-lhe um olhar ameaçador. O soldado, erguendo as mãos, pediu ajuda. O protagonista ficou atrás deles, colocando as mãos nos bolsos. Um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto, rindo maliciosamente. Ele ficou surpreso com a estupidez dos soldados. Os marinheiros estavam sentados em mesas, ao redor da sala de jantar. Eles riam enquanto discutiam algo. Havia diversos lanches nas mesas. Ciri franziu a testa, dizendo que isso não era como o amigo, e que todos estavam preocupados. Jua estava sentado na cabeceira da mesa, e os soldados ao lado dele riam. O protagonista se afastou. Ao verem isso, os sobreviventes se perguntaram por que permitiriam que os convidados fizessem algo assim? Ao lado do Grover havia um comitê de moradores da nova ilha. O protagonista estava sentado à mesa e Ciri estava ao lado dele. A garota franziu a testa, preocupada. Dizendo isso, ela sabia que seu amigo ele tinha sua própria visão sobre o assunto. Mas o acampamento gastou muito esforço coletando. Neste alimento, um homem de terno branco entrou no escritório. O capitão olhou ao redor e disse que era quase como uma sede. E o soldado riu e concordou com ele. Enquanto os soldados inspecionavam a sala, o homem perguntou ao aliado se era seu escritório. João respondeu que era o posto de comando. Havia um mapa da área e uma placa magnética na parede. Jua surpreendeu-se com um mapa tático, porque parecia que os civis estavam participando de alguma operação militar. Ele olhou ao redor e disse que as armas, a munição no depósito, poder se tornar um brinquedo perigoso nas mãos de civis. O militar atrás dele confirmou. E disseram que precisavam de supervisão e ajuda. Ciri cruzou os braços sobre o peito e perguntou por que precisava entregar suas coisas. O líder dos sobreviventes fechou os olhos e estendeu a mão na frente dela e pediu que ela se acalmasse. O capitão colocou o punho na boca
Então ele esvaziou a garganta, lambendo os lábios. Ele notou que havia vinho no primeiro andar. O Warren sugeriu um pequeno banquete. Faz parte do desenvolvimento de sua relação. O cara sorriu maliciosamente, acreditando que este homem era verdadeiramente insaciável. Siri foi mandada para Jizu e pediu para preparar álcool e petiscos. Havia muitos aparelhos e caixas de ferramentas nas prateleiras do escritório. A garota encolheu os dentes de desagrado, achando que o vinho era um souvenir. No dia em que se estabeleceram na ilha, ela apertou os punhos com raiva e foi em direção à saída do escritório. O soldado a observou com satisfação e queria falar sobre o papel das mulheres, mas ele foi interrompido e mandado descer. Ao ir buscar sua namorada, o jovem disse que prepararia tudo. Nevessárias nuvens flutuavam no céu azul. Membros dos dois grupos se reuniram na mesma mesa. Um soldado perguntou se esta fosse a última ilha na linha do oeste. Veja, seu camarada sorriu e confirmou. Adicionando, a maioria das ilhas já havia sido retomada. Risando amplamente, o soldado sugeriu: chegou a hora do renascimento da humanidade, sob a liderança de sua marinha. Olhando-o com satisfação, Juba disse que era seu dever, ouvindo a risada estrondosa do marinheiro. Os membros do acampamento mantiveram uma expressão desagradada, achando que seus convidados estavam se comportando com insolência. Ficaram apenas migalhas nos pratos. O capitão apertou as mãos e expressou sua surpresa. Eles visitaram muitas ilhas e que era a primeira vez que viam uma área assim, completamente livre de zumbis. Ele disse que o acampamento estava indo bem e que eles até tinham planos para o futuro. O líder dos sobreviventes respondeu que isso foi elogioso. Havia muitos arquivos no armário de vidro. O homem lambeu os lábios, satisfeito, sorrindo. Shuma anunciou que decidiu instalar uma base de apoio aqui, colocando as mãos na mesa. O protagonista pediu que ele continuasse. O capitão compreendeu. Sobre a confusão no acampamento. Devido à surpresa, ele declarou que sua proposta, na verdade, só trazia vantagens. Ele ofereceu para avaliar o poder de combate impressionante deles, o que poderia trazer segurança e paz à ilha. O militar sorriu e assentiu. Lena abaixou os cantos dos lábios quando o homem disse que havia muitas belas meninas na ilha que precisavam de proteção. Risando, você perguntou se o exército ofereceria proteção em troca de comida, trabalho e a própria ilha. Bateu o punho na palma da mão. Guyver confirmou que era verdade. Elogiou o líder do acampamento por sua inteligência. Ele estremeceu quando o garoto pediu para esperar um segundo. Seus olhos estavam ocultos pelo cabelo. E o garoto perguntou quem o exército iria proteger. O capitão respondeu que queria proteger contra a maior ameaça. Os zumbis. Os soldados olharam para o líder dos sobreviventes, e o garoto explicou que os zumbis não sabiam nadar, e os que estavam na ilha já haviam sido destruídos. O principal problema era a falta de comida e fome. Os soldados continuaram a comer nervosamente o almoço. Correndo, o garoto explicou que ele costumava pensar que devia muito ao militar que serviu o país de forma altruísta. Sudor apareceu nas faces tensas dos soldados. Havia pratos meio vazios na mesa. O protagonista explicou que o caloroso recebimento de hoje era sua gratidão. Agora, a ilha não precisava de ajuda. E não pôde fornecer nada em troca. Abrindo a boca, pediu que o exército seguisse em frente. De acordo com o plano original, depois da operação militar,
Os soldados olhavam em frente com severidade. Johann, o acampamento não conseguiu resolver os problemas de comida. Pelo menos porque ainda não era hora da colheita de outono. Risando, ele lembrou que os marinheiros vamos liderar o renascimento da humanidade. Então, não deveriam fazer uma festa em tal lugar, especialmente se isso tivesse um efeito ruim na população local. O garoto acrescentou que, graças a um excelente exército, eles podiam se sentir seguros. Jeua baixou o olhar com severidade. O jovem estreitou os olhos. Achou que eles esperavam tomar a ilha? Eles se perguntaram o que fariam ao assumirem o controle da situação. Agora que perderam a dignidade. Os membros do acampamento levantaram-se da mesa, porque já era tarde e eles precisavam ir. O capitão bateu com força na mesa. Encolhendo os dentes, ele declarou que ainda não estava terminado. Todos na sala o olharam. Levantando-se da cadeira, o homem declarou que a atual situação no mundo. Tudo o que a gente sabe é que todos são um exército. A população desta ilha é considerada reservistas. O cara estreitou os olhos, incrédulo. Com desagrado, Jua disse que quem ousar violar a ordem militar serão executados imediatamente. Olhando para ele, o protagonista ficou surpreso. Surpreso que o militar tivesse coragem de... Lembre-se da lei nessa situação. Os heróis ficaram frente a frente. Johann perguntou se eles tinham documentos oficiais. O capitão respondeu que suas palavras estavam justificadas. Havia garrafas vazias na mesa. Água derramou-se de um copo virado. O líder dos sobreviventes declarou que a sua autodefesa, as forças não pertenciam à marinha. Eles, ou o grupo, se houvesse leis, isso os obrigava a se submeter ao comando militar. Enfurecido, o homem respondeu que tais situações devem ter ocorrido no passado. Além disso, o país estava em caos. Risando, o cara ficou surpreso que os soldados respeitavam a lei e sugeriu, convocando um juiz para avaliar a legalidade dessas ações. E um advogado, ao ouvir a questão de que tipo de soldado puniria pessoas comuns. De acordo com a lei militar, Juda encolheu os dentes, as veias de sua testa saltaram. O jovem, franzindo o senho, disse que não podemos esquecer que proteger os cidadãos é seu dever, abrindo a boca e erguendo as sobrancelhas. O capitão gritou que era tudo bobagem. A porta da sala abriu-se. Alguém chamou o líder do acampamento. Com medo, assustada, entrou na sala de jantar. A mulher relatou que os marinheiros haviam espancado Swift. Todos na sala olharam para ela. Arame farpado percorria a cerca. Swift, segurando a cabeça, gritou que ia ser morto. Os marinheiros tentaram impedir o soldado enfurecido, interpondo-se entre ele e a vítima. Quem estava no chão? O capitão da marinha ergueu as sobrancelhas, surpreso, e perguntou o que havia acontecido. Um dos marinheiros franziu a testa, preocupado. Sem saber o que dizer, o homem irritado. O militar pediu que o espancado repetisse suas palavras. Juba mostra os dentes, chamou o sargento. Olhando para ele, o soldado rubro gritou que este homem havia zombado de sua frota. Então ele precisava aprender uma boa lição. O marinheiro o segurava pelos ombros. Achou que ele cheirava muito a álcool. Swift segurou a cabeça e explicou que ele só disse que o militar não era permitido entrar no depósito de munições. E armazém de armas. O sargento ergueu o punho, olhando para o companheiro. O protagonista o chamou mentalmente de criança. Vendo o sorriso no rosto dele, João percebeu que a performance estava claramente planejada. Olhando para o soldado, tentando escapar das mãos do marinheiro. Ele pensou que um homem tão fraco
não poderia vencer o amigo. Isto foi sem dúvida uma provocação. Swift piscou, tirando as mãos do rosto. Desviando, o cara achou que o homem viscoso sabia disso. Ele precisava apenas de um motivo. Mesmo naquele momento, quando os convidados estavam na sala de jantar. O acampamento teve a chance de matá-los, imaginando muitos soldados no campo de treinamento. O jovem duvidou da sua inimicagem com o exército, por medo e lealdade ao Estado. O poder falou por ele, imaginando seus camaradas, ao lado dos corpos dos soldados. Ele pensou que, nesse caso, eles simplesmente se transformariam em um grupo de assassinos. Na mente dele, uma imagem de tanques e aviões ajudando o acampamento surgiu. Se toda a frota fosse morta, quando o país foi restaurado e o povo resgatou uma sociedade civilizada, seria ainda pior. Havia corpos mortos no chão. Atacar o exército sem motivo especial era muito arriscado, porque era totalmente diferente de lutar. Bandidos, o espaço desmoronou em fragmentos. Se a unidade do acampamento rachasse por causa da dúvida, então o equilíbrio da organização inteira será destruído em um instante. Pajin e Jongen ficaram atentos. A unidade de combate deles era cegamente leal ao líder, mas os outros não podiam ser comparados. Os mais duvidosos eram os que haviam se juntado. Recentemente, Ramos estava cercado por Soi e Luca. Portanto, todo o acampamento precisava demonstrar claramente um motivo convincente para a morte dos soldados. Muitos se reuniram em frente a Swift, deitado no chão, abrindo a boca. O protagonista chamou o capitão. Juba levantou as sobrancelhas, tenso, ao ouvir que suas palavras recentes sobre proteger os colonos locais agora parecia vazio, olhando para ele por baixo das sobrancelhas. Johan disse que, para quem aquele caloroso bem-vindo havia sido organizado, darei a usar força, olhando para trás. Ele acrescentou que isso não estava certo, e que o capitão deveria educar seus soldados. Abrindo a boca amplamente, o sargento expressou sua desaprovação. Ao se aproximar, o garoto perguntou o que aconteceria se entregassem o controle. Controlar o militar e sugerir que todos os habitantes. A ilha inteira se tornaria escravos. As pessoas começaram a trocar olhares e sussurrar, indicando o líder do acampamento com um dedo. Gritou sargento ameaçadoramente que ele estava abusando de sua liberdade. Ao ouvir sons estranhos, o jovem olhou para trás. O garoto perguntou o que estava acontecendo. O militar atrás dele mostrou os dentes com fúria. Yaki agarrou o marinheiro pelo colarinho e explicou que o homem estava te assediando. O homem, disse que achava a casa vazia. A garota cobriu o corpo com os braços e gritou que a casa não poderia estar vazia, porque ela estava dentro e havia sido tocada indevidamente. O marinheiro sorriu e disse que só estava curioso. O que estava debaixo da manta? Um dos sobreviventes apontou para ele e disse que era tudo bobagem. E as pessoas se aglomeraram, gritando que não precisavam dos soldados. Eles devem deixar a ilha, enquanto o povo cantava para afastar os convidados. O protagonista desviou o olhar, pensando. O militar conseguiu desonrar-se. Sem levantar os olhos, perguntou se tudo estava claro agora. Juba e os soldados atrás dele abaixaram as cabeças enquanto o líder do acampamento falava. Ele não conseguia mais assistir pessoas comuns submetidas à violência. As facções ficaram em lados opostos das barricadas. Johan pediu aos convidados que desarmassem e saiam da ilha imediatamente. O capitão sorriu e perguntou como alguém poderia dar ordens ao comandante da marinha. O garoto desviou o olhar, vendo a arma na cintura do soldado. Ele desejava que o soldado agisse e piorasse a situação, ainda mais tenso ao apanhá-lo. Risando de canto,
O jovem chamou o comandante, aproximando-se do descontente. O líder dos sobreviventes perguntou o que significavam esses ranks. Agora que o governo havia desaparecido do seu ponto de vista, ele era apenas uma multidão de parasitas armados. Depois dessas palavras, a paciência estourou. O soldado apontou a arma para ele, mandando-o repetir suas palavras. Os habitantes do acampamento apertaram os dentes com firmeza, alevantando as mãos. O protagonista pensou que era exatamente isso. O que ele queria... O cano da arma apontava para sua testa. No momento seguinte, ele agarrou a arma das mãos do soldado. Joen disparou vários tiros. Sangue jorrou do corpo do homem. A próxima bala acertou a testa de Joe. Pagen avançou com um olhar tenso. Swift estava ao lado dele. O líder deles atirou em mais soldados, com um rápido movimento da mão. A morena cortou a garganta do inimigo. Pagen atravessou o corpo do soldado de cabo a rabo. Muitos corpos ensanguentados estavam ao redor do rapaz. A revista vazia caiu ao chão. Depois de recarregar a pistola, o jovem disse: "O atacante nunca disparou em sua vida. Porque não se pode aproximar tanto o cano." O rosto do soldado estava distorcido por uma careta de morte. Os marinheiros começaram a correr. O líder dos sobreviventes chamou o pelotão de reconhecimento para o combate e ordenou que acabassem com todos os oponentes. Pessoas com metralhadoras perseguiram os marinheiros. Uma nuvem de poeira e cinzas subiu ao ar. Os marinheiros estavam no chão, em poças de seu próprio sangue. Sangue foi para os lados por causa de um tiro na cabeça. O atirador eliminou todos os soldados próximos ao navio e reportou isso pelo rádio. O protagonista sangrento respondeu que era ótima notícia. Pio perguntou se matariam todos os marinheiros capturados. Os homens avançaram com as mãos amarradas. Os heróis pararam na estrada diante dos cadáveres. Suas mãos. Disse que os prisioneiros só assustariam as pessoas. Mas, franzindo o senho, ele achou que o comportamento deles precisava de mais trabalho. O homem com o fogo na mão sentou-se no chão. Ainda não se falava de guerra. Mas se o conflito escalasse, ninguém poderia ficar vivo. Os fios corriam ao longo das linhas de energia. O garoto pediu ao cabo que lidasse com os sobreviventes. Soldados no convés. Hayaki gesticulou com a mão e pediu ao companheiro para parar de franzir o rosto. O jovem achou que o amigo estava sendo mole demais novamente e que provavelmente ele dizendo que não era necessário matar tantos. Colocando as mãos nos ombros, o líder dos sobreviventes elogiou seu camarada. Olhando nos seus olhos, o protagonista disse que foi graças a ele que eles perceberam que esses soldados, eles eram na verdade criminosos. Quem teria saqueado completamente o assentamento? Hayek surpreendeu-se, franzindo as sobrancelhas. Ao perguntar se era verdade, Johan confirmou. E essas pessoas agiram como se fossem donas da ilha. Desde o início, agiram de má fé, em território que não era deles. O marinheiro ensanguentado estendeu a mão. Ao lado da mão dele, uma metralhadora. O militar agiu como uma seita, ou a única aliança de sobreviventes. Porque, inicialmente, tentou ganhar a confiança do acampamento, para então destruí-lo. Aproveitando a oportunidade, Yaki olhou para o marinheiro no fundo, cerca de alcançar a metralhadora. Desviando o jovem olhar, pensou que eles não eram tão triviais e que o acampamento não se tornasse inocente de alguém. Vítimas são salvadores. A bala saiu do revólver com um estalo. Sangue jorrou, fumaça saiu do cano. Olhando para baixo, os protagonistas acharam que eram invasores e defensores. Ele olhou para o acampamento. Graças às medidas
tomadas, os moradores não terão mais dúvidas sobre o nível de defesa. Mas certamente haverá quem se repugne por tal crueldade. Os marinheiros estavam deitados de bruços no chão. Talvez algumas pessoas estivessem irritadas devido à morte de soldados inocentes. Olhando adiante, pensou que estava começando a entender quão forte era o esquadrão de reconhecimento. Pelo sucesso deles, imaginando pessoas com máscaras e metralhadoras. Ele achou bom que eles não fossem inimigos. Do rádio na mão, veio a voz de On. Quem disse que o convés estava livre? O cara limpou o sangue do rosto com satisfação. Swift o observou com preocupação e pediu ao companheiro para parar de sorrir. No meio de muitos corpos, porque tal comportamento era assustador, Siri franziu a testa e disse que parecia sexy. O moreno abriu a boca surpreso. O jovem perguntou sobre o que eles estavam falando. Nuvens flutuavam no céu claro. O homem caminhou ao longo do pier. Uma expressão satisfeita surgiu em seu rosto. O cara achou que não conseguia conter a alegria. Ficaram com tantos troféus. Vendo o enorme navio, ele pensou que não poderia nem sonhar de um navio militar imediatamente após receber um helicóptero caminhando para o convés pela escada de acesso. O personagem principal decidiu que o navio não existia apenas pela beleza, porque ele não sabia como operá-lo. As janelas da cabine do capitão eram fumê. O pessoal, as habilidades de operar o navio eram um grande problema. Especificamente, não era claro onde obter combustível.